Oi, pessoal, estamos ao vivo, boa tarde. Bem-vindos a mais um ITS ao vivo. Enquanto a gente tem avisos. Bom, o primeiro aviso é que a gente está com as inscrições abertas para a ITS Law School aqui no Rio de Janeiro, que vai acontecer do dia 3 ao dia 5 de julho. Estamos com as inscrições abertas, tem um site só para ITS Law School, você encontra lá, divulgação lá nas páginas do ITS. Também vamos ter a International Law School of Law and Technology, né, que vai acontecer em São Paulo, do dia 15 ao dia 19, é uma semana inteira dedicada à pesquisa, enfim, contato com pesquisadores e professores de direitos e tecnologia nacionais e internacionais. Estamos com as inscrições abertas, é uma oportunidade incrível para quem é da área, então confiram lá no site do ITS. A gente está aqui hoje com o Gabriel Aleixo. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Com a Giovana Carneiro. Oi gente, boa tarde. E a gente vai falar hoje um pouco, né, do tema da semana que bombou aí, né, das conversas vazadas do atual ministro Moro, né, e do Dallagnol. Enfim, a gente vai trazer para vocês um pouco da discussão em volta, né, da segurança digital, o que a gente pode debater sobre isso e sobre, enfim, sigilo da fonte jornalística, segurança digital como um todo. Sobre hackeamento, sobre até os aplicativos de mensagens que as pessoas estão agora falando bastante sobre. Né? Exatamente. E aí, vamos lá. Para começar, a gente queria, então, já que vocês já devem estar acompanhando, né, o caso, basicamente, a gente não vai entrar aqui, enfim, nos pormenores do que tratam as mensagens, mas eles estavam, né, trocando mensagens no aplicativo Telegram, e aí o The Intercept, né, o jornal recentemente publicou, enfim, o teor dessas mensagens, né, disse que não revelou a fonte que que entregou a eles essas mensagens, mas que teve aí acesso a um pacotão de mensagens, né, enfim, entre outros conteúdos, e que, enfim, tem muita relevância, né, um tema de grande interesse público, né, com certeza, e aí, enfim, as investigações vão tratar disso daqui pra frente, mas fato é que ficaram algumas dúvidas, né, assim, da onde veio esse conteúdo, quem é essa fonte, o aplicativo foi hackeado, como que eles conseguiram isso, e aí a gente vai trazer um pouco dessa discussão. Então, a primeira discussão eu acho que é para trazer aqui sobre o sigilo da fonte. Né? Então, será que eles têm o The Intercept, por exemplo, ou, nesse caso, qualquer jornal, serve para essa discussão se estende para qualquer meio jornalístico, tem essa obrigação de revelar a fonte? Pois é, isso entra, na verdade, num dos princípios centrais do jornalismo, que é o direito ao sigilo, né? Assim, principalmente se a gente considera que o Brasil vem aí de uma época não tão distante de ditadura, em que a censura era feita de uma forma muito extrema pelo Estado. A nossa Constituição de 88 veio como um direito fundamental, né, no artigo 5º, inciso 14, dizendo que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, na nossa opinião, o Intercept Brasil talvez não, com certeza não tem a obrigação de dizer, de revelar a sua fonte, e nem eventualmente dentro de um processo judicial poderia ter, porque isso seria inconstitucional. A gente podia pensar que, imagina, se eles tivessem essa obrigação, isso minaria, né, a atividade jornalística para o futuro, né? Como é que, tendo essa obrigação, eles deixam de ter a fonte, né? E não só aquele veículo naquele momento, mas qualquer outro jornal cairia nessa incerteza ao longo do tempo, né?
E aí também tem, que é importante a gente dizer, que hoje tem várias técnicas de anonimização. Então, nem necessariamente o próprio Intercept sabe quem é esse informante, né? Ele pode ter recebido essas fontes anonimamente, essas mensagens anonimamente. A gente não tem como saber, vai ter que esperar realmente a investigação policial. Exato. E aí, já que a gente está falando de investigação e processo judicial, sobre provas em processo judicial, que é uma outra dúvida que surge ainda que no âmbito do juridiquês, né, a Aleixo tá tipo, ai que saco. Não, tô brincando. É legal. Daqui a pouquinho a gente entra no... Já vai ficar legal, esperem mais um pouco. Já que a gente está aqui no âmbito do processo judicial, será então que essas mensagens vão poder ser usadas como provas? São provas lícitas ou são provas ilícitas? Porque tem uma questão aí muito latente que é a seguinte: podem ter sido obtidas por meio ilícito, mas a partir do momento que você as obtém, você faz o quê? Ignora, né? É complexo, né? Do ponto de vista jurídico, uma vez que você obtém aquele material, o que você faz? Assim, eventualmente em um processo judicial, se o juiz for analisar se aquelas provas vão ser levadas em consideração ou não, ele vai fazer uma balança justamente entre a relevância daquelas provas e o modo como as quais elas foram obtidas. Então, assim, nesse caso a gente nem sabe qual foi o hacker, se foi um hacker super bizarro ou se foi uma invasão do celular com um malware. O que a gente sabe, por outro lado, é que essas provas realmente parecem ter um interesse público muito relevante, né? E que deve ser considerado no curso de um processo judicial. Você não pode simplesmente fechar os olhos para certas informações. A gente tem que ver que, enfim, a situação em discussão teve consequências para o país, né? Consequências muito importantes. Então, eu acho que isso vai ter que ser pesado, né? Muito bem nas investigações e aí, enfim, o tomador de decisão, o juiz, vai ficar com essa tarefa, né, de ver até que ponto a prova vai poder influenciar ou não, e o interesse público, mais uma vez, em questão. Exato, a gente não tá nem dizendo que vai influenciar pro bem de um ou pro mal de outro. Mas assim, mas eu acho que o primeiro exame é a validade, né, vai poder ser considerada, essa é a primeira preocupação, né. Mas agora, chegado o momento, né, de trazer o nosso especialista aqui. Exagero. Aliás, é uma dúvida assim, o Código Penal, que o pessoal tá argumentando que um crime... Não, mas é que então, o Código Penal, o tipo penal é invasão de dispositivo informático. Foi uma invasão de dispositivo informático, a gente sabe disso já, vai ter que esperar? Então, como um bom pesquisador, eu vou dizer que depende, mas eu vou, dentro do que eu consigo, lançar à luz a questão. E não é nem por limitação ou não técnica, embora tenha pessoas até mesmo que estejam nos assistindo que são bem mais hackers do que eu, mas como pesquisador de segurança da informação, já ministrei até algumas oficinas aqui no ITS sobre esse tema. Uma coisa que me chamou muito a atenção, mas não me surpreendeu nesse caso, isso é uma visão pessoal, vou comentar algumas coisas por experiência prática mesmo, não me surpreendeu ter sido um vazamento de informações obtidas através do aplicativo Telegram. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre jornalismo, sobre a etimologia do termo, etc., mas tudo bem. Eu acho que cabe sim, minha opinião pessoal, falar que foi um ataque hacker, porque quando a gente fala ataque hacker está envolvendo um conjunto de coisas, só que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, eu lembro que, acho que ontem ou anteontem, teve até usuário brasileiro perguntando para o perfil do Telegram no Twitter, o Telegram, conseguiram quebrar a sua criptografia ou coisa parecida? E na verdade, a gente ainda tem, não necessariamente a gente, mas existe uma, né, por sermos pesquisadores da área de tecnologia, mas ainda existe uma coisa meio mística em torno da figura do hacker, como se fosse aquele cara com a máscara do V de Vingança, escondido no escuro, um terminal com letras verdes, estilo Matrix. E eu até cheguei a comentar numa discussão num dos grupos do ITS, né, o ITS News 2 no WhatsApp, eu cheguei a falar assim, tudo me leva a crer que foi um conjunto, né, porque assim, eu hoje com as informações que nós já temos públicas sobre o caso, não me refiro aos dados vazados, mas sim as informações a respeito de como essas informações
vazadas foram obtidas, o que eu consigo ver é uma brecha, não em termos de criptografia. O Telegram usa uma criptografia que foi quebrada no caso do Moro, né? Se eu não me engano, o dispositivo em si pertencia ao Moro. Sim. Conseguiram invadir o dispositivo. Tudo leva a crer que não, isso está errado. Conseguiram quebrar a criptografia do Telegram. Isso também está errado, senão um monte de vazamento de várias outras figuras públicas ou várias outras questões. Tudo leva a crer que, na minha opinião, o Telegram utiliza como recurso de usabilidade para facilitar na ponta social. Então, isso que eu estou falando, certamente não é um hacker que soube ali somente, encontrou ali uma brecha no código, etc. Até porque algumas partes do código do Telegram sequer são abertas, o que, na minha opinião, diferente do que muitas vezes é propagandeado pela própria empresa, não é um software tão seguro, a gente vai falar disso aqui, mas basicamente você consegue fazer algo muito similar ao que pode ter sido feito com esse dispositivo da seguinte forma: quando você vai espelhar de você aí tudo que está no seu celular torna visível e é como se você estivesse utilizando o WhatsApp no computador. Não vou entrar aqui na tecnicalidade da coisa, mas isso traz desse processo eu acho muito bacana, porque é uma mistura de algo muito seguro com algo simples de usar. No Telegram não é assim. Por padrão, como funciona o espelhamento? Como que eu consigo fazer com que as minhas mensagens do celular apareçam ali no computador? No momento que eu instalo o aplicativo Telegram no meu computador, é pedido o meu telefone. E eu posso botar o meu telefone, ou o telefone da Ana, ou o telefone da Giovana. Qualquer pessoa cujo número eu conheço, eu posso botar lá. Aí qual seria o segundo passo? E aí é o passo-chave para você conseguir acessar as mensagens da pessoa. Ao invés de ter um QR Code que somente com um dispositivo físico da vítima eu consigo ler, você está entendendo? Em vez de ser aquele... Não vocês que nos assistem estão compreendendo. Ao invés de ter que ler aquele código, o que enviar um SMS com código de verificação, que é uma prática aí, de um novo computador, é autenticação. Só que qual que é o fato? Eu também tenho uma senha. Você não coloca o meu nick e recebe um SMS e consegue o meu handle lá, o meu usuário, né? E no caso do Telegram, somente de posse do telefone celular, se eu consigo receptar no sentido amplo da palavra mensagens, para mim, disse, é uma falha, na minha opinião, em termos de ainda mais, não é que é uma falha. Eles esqueceram que isso é perigoso. Não, eles assumiram esse risco em nome da usabilidade, de ser fácil para o usuário. Sim. Vou fazer a pessoa ter que ir lá, tirar o celular do bolso, não sei o que, ter que ler, desbloquear, não. Às vezes até com o celular bloqueado você consegue ver ali a mensagem. Por que eu estou falando isso? Essa pessoa, tudo me leva a crer porque isso é uma coisa que eu já critico há muito tempo em como o Telegram funciona. Quer dizer o seguinte, por padrão, a forma como você é incentivado a usar o aplicativo é insegura. Por quê? Por conta disso. Primeiro, as mensagens só são criptografadas de ponta a ponta no Telegram se você deliberadamente vai lá e constrói um chat seguro, um chat secreto, a expressão correta. E pouquíssimas pessoas, eu uso o Telegram, para nada sério, para nada sensível, mas eu uso o Telegram e ninguém, eu nunca usei um chat secreto com ninguém, eu fui descobrir outro dia que tinha essa funcionalidade. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é essa questão do espelhamento. Então, pode parecer, claro, não seja trivial para alguém me hackear, você e etc., mas uma figura pública, como um ministro da República, é extremamente complexo. Por quê? Pode ter sido, por isso que eu achei interessante, assim, eu acho que é só o começo da novela, porque a forma como tudo me leva a crer que o caso
transcorreu para que essas mensagens fossem interceptadas, aí que a gente vai ver o talento aí do hacker. Por quê? Uma série de rastros podem ter sido deixados. Será que houve uma clonagem no chip do celular do Sérgio Moro? Alguém, sei lá, dentro da operadora de telefone, um novo que ele descobriu o ataque, ele recebeu a ligação dele mesmo, né? Pode ter sido alguma falha, né? Porque em teoria não pode, não sei direito como funciona, mas acho que não é para existirem dois chips com o mesmo. Aí já envolveria o próximo celular aqui do lado, eu botei o número dele aqui, porque eu conheço o Sérgio Moro, chegou o SMS, opa, eu vi, sem que ele nem percebesse que agora todas as mensagens deles estão espelhadas. E o que é interessante observar, no fim das contas, é que, é isso que eu estou dizendo, pode ter sido uma interceptação visual, isso é uma técnica comum de engenharia social, você distrai a pessoa, porque como os assuntos, eu não vou entrar no mérito da polêmica, não é o objetivo aqui, mas assim, todo mundo concorda que são assuntos sensíveis, são assuntos que envolvem a segurança nacional e etc. Então é interessante observar isso, né? E quando a gente fala muito, né, quando a gente fala de segurança digital, segurança da informação, é o que eu estou falando, você utilizar softwares seguros, utilizar software livre, utilizar no bom sentido da expressão criptografia antiga, porque é a criptografia que está aí sendo testada há muito tempo e é a mais segura, digamos assim, isso é excelente. Mas as práticas para que a gente proteja a nossa privacidade não se limitam ao software, elas se limitam também ao que a gente chama de segurança operacional. Então, se você, longe de mim, conseguir querer falar aí o que o ministro deve ou não fazer com a vida, com o cargo dele, mas sob o ponto de vista da segurança da informação, primeiro, trocar, né, e mesmo que quando não era ministro, quando era juiz, eu acho que já é uma posição, ainda mais pelos casos que ele está julgando, mais do que é suficiente para utilizar um aplicativo de maior segurança, que não dependa somente de um SMS interceptado para eu conseguir ver todas as suas mensagens. Segundo, uma prática corriqueira de qualquer pessoa que lide com dados sensíveis, que é apagar o histórico de mensagens. Aí também não vou entrar no mérito, isso está sendo plenamente, eu entendo que seja questionado, se é verdade, se não é, a gente vai descobrir com o tempo, mas assumindo que sejam verdades as informações, né, isso certamente vai ser alvo de alguma perícia, de alguma investigação, é problemático pensar que essas mensagens estejam aí há tanto tempo lá gravadas, porque é isso, não só você tem, aí já é uma deficiência mesmo da aplicação, né? Eu vou compartilhar com vocês um link super legal de um estudo feito pela Electronic Frontier Foundation, EFF, lá dos Estados Unidos, que lida com privacidade, com liberdade de expressão na rede, e eles fizeram um comparativo, né, já tem até um tempinho, de diferentes aplicativos, né? Então, é lógico que o WhatsApp tem uma questão com os metadados, porque, por exemplo, o Facebook, que é o dono da aplicação, ele precisa saber quem está conversando com quem para explorar isso comercialmente, mandar anúncios direcionados. Então, se para você essa informação é muito sensível, por exemplo, eu sou jornalista, eu estou falando com a minha fonte, o Facebook consegue ler as minhas mensagens no WhatsApp? Não consegue, porque as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Mas o Facebook, eventualmente, se o Snowden ou o Assange utilizassem o WhatsApp, ele conseguiria saber com quem que essas pessoas estão falando, né? Então ele consegue o acesso dos metadados, tipo remetente, destinatário, mas não consegue acessar as suas mensagens. E por padrão, no caso do Telegram, a criptografia não é de ponta a ponta. Então, assim, depois dessa tecnicalidade, qual é a conclusão? Principalmente na forma padrão como a gente usa esses aplicativos, WhatsApp versus Telegram, abri ali e comecei a digitar. O WhatsApp é largamente mais seguro para um número grande de casos do que o Telegram. Isso é muito preocupante, assim, né? Por conta disso que eu falei, o cara conseguiu ali espelhar todas as mensagens que ele deve ter lido coisas até que não eram eventualmente o objetivo do ataque. E o WhatsApp, mesmo se você interceptar a mensagem, a criptografia dele utiliza o que a gente fala de forward secrecy. Então, assim, é como se cada mensagem tivesse uma chave. Então, mesmo que você consiga, por tentativa e erro, brute force,
decriptar uma mensagem, você não vai conseguir, com aquele mesmo esforço, decriptar as demais. E no Telegram sequer existe essa possibilidade no modo padrão, né? E só para recapitular, e até eu ouvi um pouco mais aí de outros pontos que vocês querem trazer, eu penso muito nessa questão também que eu estava falando anteriormente da segurança operacional, porque bastava uma única coisa, né? Assim, assumindo como verdade os fatos que já foram divulgados, mesmo que a gente não tenha todas as informações para avaliar a veracidade de tudo que foi colocado, assumindo como verdade o que foi trazido aí pelas reportagens recentes, bastaria uma única prática de segurança operacional que eu pessoalmente, mesmo não lidando com o Telegram para nada sensível, que eu uso, que é o seguinte: para você espelhar, porque eu fui lá, mas aí esse que é o problema, eu fui lá, sou pesquisador da área, eu fui lá nas configurações, cliquei mais 4, 5 vezes, então hoje qualquer pessoa que tente fazer um espelhamento não bastará, mesmo que a pessoa intercepte o SMS, o meu código de autorização, somente com uma senha que eu tenho na minha cabeça, vai conseguir espelhar. Então é mais ou menos isso. Não adianta o aplicativo falar, porque aí fica aquele jogo, não sei, parece uma coisa meio de marketing. A gente oferece as ferramentas, oferece. Mas assim, é fácil usar, as pessoas sabem. Privacidade e segurança, né? Tem muito a ver com isso, a usabilidade. Né? É interessante o que você está falando, porque eu observei, pelo menos recentemente, muita gente saindo do WhatsApp, né, e enxergando o Telegram como uma alternativa mais segura, né, porque tem, enfim, essa possibilidade do chat secreto, ou então a mensagem que se autodestrói, né, não sei se você conhece também, Alex. Isso já é uma mais interessante sim, no Telegram, porque é um recurso do chat secreto. Isso, você consegue enviar uma mensagem e enfim, colocar para ela se autodestruir em 5 ou 10 segundos. Perfeito. E, enfim, realmente é interessante, mas o fato de não contar com a criptografia ponta a ponta, by default, digamos assim, né, e as pessoas não terem essa informação também, expõe, né, mais o usuário. E assim, eu vou dar uma boa e uma má notícia para quem, e eu acho que isso, na minha opinião pessoal, isso se estende a todo mundo, um pouco mais a algumas pessoas, algumas profissões, que é o seguinte: eu vou dar uma boa e uma má notícia para quem lida com dados sensíveis, jornalistas, ativistas, qualquer pessoa numa empresa que queira proteger um segredo industrial, qualquer pessoa, sei lá, é engraçado falar isso, mas até para trocar fotos íntimas, as pessoas às vezes não se preocupam adequadamente com o meio. Tem até um guia, eu vou compartilhar aqui também do pessoal da Coding Rights, que eles trabalham também com esse tema, mas a notícia efetivamente é a seguinte: eu não acho que seja necessário o tempo inteiro você utilizar todo o recurso da segurança, etc. O mais importante, na minha opinião, é você separar os canais de comunicação. Então, efetivamente, o que eu recomendo para você que está ouvindo isso, está interessado em aperfeiçoar a sua segurança digital: apaga o WhatsApp, apaga o Telegram. Não, mas se educa e entende as limitações. Primeiro, porque nenhum sistema é inquebrável, nenhum ser humano é a prova de algum tipo de falha, etc. E segundo, que você separar para mensagens ali com a família, coisas do dia a dia, amigos, etc. Você utiliza ali o WhatsApp, o Telegram, etc. Porque você já está condicionado ali. Imagina se vou ter que abrir um chat secreto para falar com a minha mãe, bom dia, no grupo e etc. Não tem não adianta você fazer isso e não ter adesão das outras pessoas também. Exatamente. Mas aí, essa é a má notícia. A boa notícia, que eu estava brincando, é que você pode simplesmente baixar um outro aplicativo. Vou recomendar aqui o Signal, que eu acho que hoje é o que oferece o melhor balanço entre privacidade e usabilidade. Ele é muito similar ao WhatsApp. Inclusive, alegadamente, o protocolo de segurança, a criptografia é muito similar, né? O criador se não me engano, o criador em si, o Moxie, foi contratado pelo WhatsApp para implementar essa criptografia lá dentro, processo que durou 1 ano e meio. Esse processo que eu estou falando é quando passou a aparecer ali aquela mensagenzinha, criptografia de ponta a ponta e etc. Mas com a diferença de que o Signal é um aplicativo colaborativo, descentralizado, né? Os servidores deles funcionam dessa forma, e o mais importante, é um software 100% livre, 100% aberto, qualquer pessoa
vai poder checar o código, auditar. Então isso é totalmente diferente de um código caixa preta de um aplicativo que pode ter alguma brecha sendo explorada por um agente de Estado, por qualquer coisa que seja. Bacana. Assim, a recomendação é essa, separar os canais de comunicação. Continua utilizando o aplicativo que você utiliza para o dia a dia, mas começa, entendeu? Sugira as pessoas com quem eventualmente você troque mensagens de cunho sensível. Então você, jornalista, está começando a conversar mais seriamente com uma fonte sensível, etc. Se eventualmente a outra parte já não souber, que seja recomendado o uso de uma aplicação de comunicação segura, porque é quase isso, sabe quando a gente muda a janelinha do computador, do celular, o mindset muda. Então aqui eu vou ter mais cuidado com a mensagem, que não sei o que, eu vou pegar esse aplicativo que me oferece todos os recursos de segurança, e no que é mais trivial, entendeu? Eu sinceramente acho que o WhatsApp do dia a dia já é mais do que o suficiente no estado atual como ele funciona. No mais é só isso, trocou ali uma mensagem sensível, para que você vai deixar o histórico ali para sempre? E a gente consegue dizer, entendeu? Então que, enfim, porque a gente também recebe muita corrente, mensagens dizendo que o WhatsApp está sendo hackeado, não aperte o link, isso é importante reforçar, né? Não existe essa facilidade, enfim, com a criptografia ponta a ponta, a gente não está falando de um aplicativo que está tão, enfim, suscetível à invasão dessa forma, né? Exatamente, assim. A gente tem que deixar clara a diferença entre hackear um aplicativo e uma invasão, por exemplo, por meio de um malware, alguma coisa assim, é um celular, né? São coisas bem distintas também, né? É isso, correto. Bacana. Eu botei aqui, então, é tudo informação, né? Com isso a gente consegue ver que, assim, a prevenção está bem baseada na informação do usuário, de como ele vai tratar e se comunicar ali na rede. E aí eu coloquei um guiazinho aqui, que é Guia Prática de Estratégias e Táticas para a Segurança Digital Feminista, mas na verdade vale para todo mundo porque explica muito do que a gente estava falando aqui também, a diferença das tecnologias do WhatsApp, do Telegram e, enfim, outras dicas aí de segurança na internet. E eu compartilhei também 2 materiais de uso geral, ambos feitos também dentro do projeto Surveillance Self-Defense, ou seja, autodefesa contra a vigilância. E eu achei super legal a dica, Giovana, porque a IFF, não só nesse âmbito, como você falou, do ativismo, do feminismo, etc., mas eles têm guias sobre segurança digital focados em diferentes públicos que possam, por diversas razões, terem sua privacidade ameaçada, ou seja, são grupos muito alvos ali de atacantes e coisas similares. Então, para quem não conhece o trabalho da IFF, o site é bem simples, é eff.org. Eu recomendo que leiam tudo. Quem já quiser um recorte, uma curadoria de material, eu e a Giovana já separamos algumas coisas aí que estão no linkzinho aí embaixo na live. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando. Acho que são nossas recomendações finais. Deem uma olhada nos links, informação é tudo. De fato, assim, a gente saber o que a gente está usando, que tipo de informações a gente está compartilhando. Enfim, ter essa consciência, muito importante, os materiais, e enfim, agradeço, pessoal, Giovana, Aleixo, e obrigada pela audiência de vocês, até quarta-feira que vem, o próximo ITS ao vivo. Até lá, gente. Tchau, tchau.